E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões de RLM. Foco total na banca Fundatec, uma banca que vem fazendo muito sucesso no sul do Brasil, fazendo muitos concursos. E a gente, né, atentos a isso aí, a gente está fazendo essa bateria aí de questões, muitas questões da banca Fundatec. Vamos lá. Supondo verdadeiras as proposições compostas, Maria e Pedro encerraram os orçamentos, mas Carlos não encerra o orçamento. Gente, aqui tem um E e aqui tem um E também, tá? Lembra que o mas para o RLM, o mas dentro do RLM sempre será o disfarce do E. Então, tu tem uma proposição que é conectada pelo E, verdadeira, porque o problema disse que ela é verdadeira. Lembra que a tabela do E só é V quando todos forem V? Então, Maria encerrou o orçamento, verdadeiro. Pedro encerrou o orçamento, verdadeiro. Carlos não encerra o orçamento, verdadeiro também. Tá? Próxima. Se Maria encerra o orçamento, já sabemos que isso é verdadeiro lá da primeira parte. Então, Pedro encaminha o projeto. Cara, Pedro encaminha o projeto não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque se for falso, a gente vai ter o Vera Fischer. E não dá, né? Não dá para ter Vera Fischer. Mas com esse ezinho aqui, ó, ele, Pedro, né, não termina a negociação. Então, Pedro encaminha o projeto, verdadeiro. Ele não termina a negociação da dívida, verdadeiro. Aí, se Carlos coletar os dados, o que a gente tem do Carlos? Por enquanto, só que ele não encerra o orçamento. Não tem mais nada do Carlos, não sei o que está aqui. Então, Pedro termina a negociação da dívida. Pedro termina a negociação da dívida vai ter que ser falso. Por quê? Porque ele não termina, é verdadeiro. Ó, ele, Pedro. Pedro não termina a negociação da dívida. Verdadeiro. Pedro termina a negociação da dívida, é falso. Obrigatoriamente, isso aqui pode ser verdadeiro? Não, por causa da Vera Fischer. Foge da Vera Fischer. Carlos coleta os dados, é falso. Tá bom? E aí, vamos analisar as respostas agora, as alternativas. Pedro encaminha o projeto. Pedro encaminha o projeto. Pedro, cadê o Pedro? Tá lá, verdadeiro. E termina a negociação da dívida. Ah, isso aqui é falso. Então, V e F é falso. Pedro encerra o orçamento. Pedro encerra o orçamento. Verdadeiro. Encaminha o projeto. Pedro encaminha o projeto. Verdadeiro. E termina a negociação da dívida. Aqui é falso. Então, tem V e F. Isso é falso. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Não, isso é falso. Letra C. Pedro encaminha o projeto. Verdadeiro. E Carlos termina a negociação da dívida. Pedro encaminha o projeto, é verdadeiro. E cadê o Carlos? Carlos termina a negociação da dívida. Onde é que está o Carlos? Ah, tá. Carlos coleta, Carlos encerra. O que eu sei do Carlos com relação à negociação da dívida? Nada, né, cara? Porque aqui eu sei que o Pedro termina a negociação da dívida e só, né? Eu não sei nada do Carlos. Aí me complica. Eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Por quê? Porque se for verdadeiro, aí eu vou ter um V e V que vai ser verdadeiro. Se eu tiver um falso, aí eu vou ter um V e F que é falso. Putz, eu dependo desse valor aqui para conseguir determinar o valor lógico da proposição composta. Então, essa aqui não posso deduzir, eu não posso concluir isso aqui, tá? Então, não é minha resposta. Letra D. Carlos coleta os dados. Vamos ver se Carlos coleta os dados. Ó, Carlos coleta os dados é falso e não encerra o orçamento. Carlos não encerra o orçamento, é verdadeiro. A gente tem F e V, que dá F. E, por fim, só sobrou a E, né? Tomara que seja essa. Carlos não coleta os dados. Carlos não coleta os dados é verdadeiro, porque ele coletar os dados para o Carlos é falso, não coletar vai ser verdadeiro. E não encerra o orçamento, está lá no começo. Ó. Carlos não encerra o orçamento. Aqui a gente tem V e V, que é
verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que já tenham deixado o seu joinha, dá o teu curtir aí e espero que encontrar vocês aí nos próximos vídeos do canal. Um abração e hasta la vista, babies!